Muito bem, pessoal, nós vamos falar sobre triângulos e quadriláteros agora. Bem, os triângulos são polígonos de 3 lados. Simples. Bem, nós podemos classificar os triângulos quanto às medidas dos lados. Por exemplo, um triângulo equilátero é aquele que possui os 3 lados com medidas iguais. No caso, o segmento de reta AB é igual ao segmento de reta BC, que é igual ao segmento de reta AC. Esse traço em cima dos 3 lados significa, como é a mesma quantidade de traços em cada lado, significa que esses 3 lados têm medidas iguais. Bem, então, o primeiro caso de triângulo classificado quanto às medidas dos lados é o triângulo equilátero. Nós temos também o triângulo isósceles, que é aquele que possui 2 lados com medidas iguais. No caso dessa figura aqui, estão vendo? Os traços estão marcados nos lados AB e AC, que são os lados com medidas iguais. BC tem uma medida diferente de AB e AC nesse caso. E o último caso, triângulo escaleno, que é um triângulo que possui os 3 lados têm medidas diferentes. Então, o comprimento do segmento AB é diferente do comprimento do segmento BC, que é diferente também do comprimento de AC. Então, nós temos 3 casos: triângulo equilátero, 3 lados iguais; isósceles, 2 lados iguais; e escaleno, todos os lados com medidas diferentes. Bem, os quadriláteros são polígonos de 4 lados. Simples também isso. Aqui nós temos um exemplo de alguns quadriláteros. Nós não estamos aqui nos preocupando nesse momento com o nome que essas figuras recebem, a não ser quadriláteros. Bom, mas alguns quadriláteros assumem formas particulares, que são os trapézios e os paralelogramas. Vamos falar sobre os trapézios primeiro. Bem, os trapézios são quadriláteros que têm 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Bom, nesse caso, AD e BC são os lados paralelos e AB e DC são os lados não paralelos. Então, essa é a característica dos trapézios: 2 lados paralelos, 2 lados não paralelos. Aqui nós temos um outro exemplo de um trapézio, em que os lados paralelos agora são PS e QR. E os lados não paralelos seriam PQ e SR, ou RS. Bem, os paralelogramas são quadriláteros que têm os lados opostos, paralelos e congruentes. Vamos lembrar então: paralelos não tem ponto comum, não se cruzam. E congruentes teriam medidas iguais. Então, aqui, AD e BC são paralelos e congruentes. E AB e CD são paralelos e congruentes. Nós olhamos os pares de lados opostos. Um outro exemplo aqui. Os lados opostos aqui seriam o AB e CD e o outro par AD e BC. Bem, o que acontece com AD e BC? São paralelos e congruentes. O mesmo acontece com AB e CD, são paralelos e congruentes. Muito bem. Agora, por apresentarem algumas características próprias, alguns paralelogramas têm nomes particulares, nomes especiais. O primeiro caso, o retângulo. Qual que é a característica principal do retângulo? Os 4 ângulos internos têm a mesma medida e mais. Eles são ângulos retos, como vocês podem ver aqui. Então, os 4 ângulos internos do retângulo são congruentes e iguais a 90 graus. Bom, um outro paralelogramo que recebe nome especial é o losango.
Qual que é a característica do losango? Os quatro lados têm a mesma medida. Então, nesse caso, AB é igual a BC, que tem a mesma medida de CD, que também tem a mesma medida de AD. O último caso é o quadrado. No quadrado, os quatro lados e os quatro ângulos têm a mesma medida. Então, a gente pode concluir o seguinte, que um quadrado, uma vez que ele tem os quatro lados com medidas iguais, o quadrado, então, é um losango, porque essa é a definição de um losango, um paralelogramo que tem os quatro lados iguais. Mas o quadrado também tem os quatro ângulos internos iguais a 90 graus. E essa é a definição, a característica principal de um retângulo. O retângulo é aquele quadrilátero que possui os quatro ângulos internos retos, ou seja, iguais a 90 graus. Então, um quadrado, além de ser um retângulo, ele é um losango também. Muito bem, pessoal. É isso aí.